Bom dia, gente. Alguns alunos da manhã, mais da manhã, mas também da noite, me pediram para ajudá-los, né? Estavam sentindo alguma dificuldade na escrita, na resposta da P1, sobretudo no que se refere à identificação das questões falsas e por que elas são falsas. Como a partir de amanhã a coordenação nos pediu para ser uma semana de tira dúvidas e tudo, eu resolvi gravar esse videozinho aqui para ajudar vocês, né? Então, na sexta-feira a gente vai se encontrar numa live, espero que vocês venham, mas como quase pouca gente acaba acessando, então eu vou gravar logo, que aí vocês já vão respondendo, e na sexta-feira, quando vocês vierem, vocês vêm com outras dúvidas, que não as dúvidas que vocês porventura tirarem a partir da leitura dessa leitura compartilhada. Eu não vou responder a questão para vocês, obviamente. Não é essa a minha intenção, mas eu vou tentar ajudá-los naquilo que eu acho que pode estar dificultando a resolução dessas provas, ok? Então vamos lá. Vamos lá, questão por questão, não vou demorar muito não, porque o vídeo não ficar muito pesado. Primeira questão. É uma citação do Martin Heidegger. Eu apresentei essa citação, está lá no comecinho daquele slide nosso, e que está nesse livro, O Homem Quem é Ele, né? Então a citação diz isso: nenhuma época teve noções tão variadas e numerosas sobre o homem como a atual. Nenhuma época conseguiu, como a nossa, apresentar o conhecimento sobre o homem ou acerca do homem de uma maneira tão eficaz e fascinante e comunicar de um modo tão rápido e fácil. Mas também é verdade que nenhuma época soube menos que a nossa o que é o homem. Nunca o homem assumiu um aspecto tão problemático quanto atualmente. Tem até um ponto aqui que eu não coloquei. Aí, ponto, né? Aí, leia com atenção esta passagem de O Homem Quem é e discorra sobre ela. O que Martin Heidegger, que é quem escreveu isso, quis dizer ao afirmar? Então, lembre-se que eu falava para vocês no início da disciplina. Por que é importante estudar o ser humano hoje? Por que é importante entender como se formaram as concepções sobre o homem? E eu dizia exatamente isso, mais ou menos concordando com Martin Heidegger. A gente já tem muita coisa a gente já sabe muito sobre quem nós somos. A gente já sabe muito sobre o funcionamento do ser humano, do corpo humano, o funcionamento da mente humana. Nós temos ciências e a própria filosofia ao longo de séculos e séculos foi discorrendo, discutindo, analisando sentimentos, paixões, desejos, racionalidade. A gente tem feito isso nessa disciplina. Então, por que será que ainda hoje a gente precisa estudar? E o Heidegger diz, ele diz, a primeira parte ele identifica isso, na segunda ele diz, mas é verdade também que nunca se soube menos do que se sabe que é o homem como agora. Por que ele diz isso? Por que é que nós continuamos complicados? Okay? Nós continuamos complicados. Vocês concordam com isso? Vocês podem discordar, viu? Vocês podem até colocar, se não é obrigado a concordar com eles, não, aqui. Vocês podem discordar, não tem obrigatoriedade, desde que você justifique eu vou considerar. Mas eu acho que vocês vão concordar com ele, porque ainda hoje nós estamos preocupados com reações humanas, nós estamos preocupados com o que nós fazemos, nós estamos preocupados com... Então, assim, é para você discorrer sobre essa afirmação, para você, concordando ou discordando, à vontade, vou considerar, mas é para você discorrer, porque o que ele quis dizer foi isso, né? Que continuamos ainda complicados, nós temos novas questões a resolver e, portanto, a gente tem que continuar a pensar sobre nós mesmos. Enfim, embora resolvamos algumas coisas, não resolvemos outras. É mais ou menos nessa linha que vocês vão responder. Segunda questão. Assinalável F sobre as concepções de homem na antiguidade grega. Primeiro, a ideia de que há um desenvolvimento progressivo da cultura é característico da visão sofista de homem. Os sofistas dizem isso? É verdadeiro ou falso? Vão lá que vocês vão ver. Essa está dada, né? Segundo, contemplar a ordem da física é característico da linha cosmológica? É verdade ou é falso? Se for falso, se não é da linha cosmológica, de que linha é? Da teológica? Da antropológica? 3. O dualismo corpo e alma teve seu apogeu no pensamento aristotélico. É verdade? Foi Aristóteles, foi Platão, foi Sócrates, foram os sofistas que falaram do dualismo corpo e alma.
da teoria dos dois mundos, mundo ideal e mundo material, quem foi? Se foi Aristóteles, põe verdadeiro. Se não foi Aristóteles, identifica aqui embaixo dizendo quem foi. Não foi Aristóteles, foi fulano de tal. Se foi. Se não, deixa do jeito que está. 4. O homem como ser de necessidades e carências que somente a cultura deveria suprir faz parte da visão antropológica dos sofistas. Faz parte ou não faz? Se não for do sofista, se for falso, quem foi que falou sobre isso? Aí você coloca na justificatividade. Se for o sofista, não coloca nada, deixa só o vezinho. 5. O desejo de igualar-se aos deuses caracteriza uma postura da linha antropológica. É verdade? Querer ser idêntico aos deuses, querer imitar os deuses, tem a ver com a percepção antropológica. Lá na Antiguidade, vocês lembram que a Antiguidade era a percepção antropológica, cosmológica, teológica, cosmológica, antropológica. A questão 3. A noção grega de excelência, areté, ou virtude, consolida a visão do melhor humano como ou um herói conquistador, a primeira excelência, ou um político mediador de conflitos, a segunda excelência, ou um sábio conhecedor da realidade, a terceira excelência. São 3 virtudes, 3 excelências, que entre os gregos eram identificados como capazes de nos transformar melhores humanos. E aí eu me lembro que eu dei até esse exemplo em sala de aula. Então vamos lá. Aí a pergunta é, em qual dessas virtudes se enquadraria a construção da carreira do melhor enfermeiro ou da melhor enfermeira? É a virtude do ser humano que é um briguento, conquistador, herói. É a virtude do político que media conflitos, que medeia ou media. Acho que as duas formas estão corretas. Mas enfim. Que negocia, ou a figura do que conhece, que aprende, que aplica esse conhecimento? Qual delas é a virtude do enfermeiro? Eu me lembro que eu disse até que poderia pensar em mais de uma, e isso vai ser considerado na resposta que vocês derem. Tem uma que é classicamente mais associada à figura do cientista enfermeiro, mas houve alunos e alunas que identificaram outras virtudes com toda a razão. Coloquem aí, discorram sobre isso. Okay? 4ª questão. Os sofistas propuseram que o humano se caracteriza pela existência de uma natureza humana especial, uma segunda natureza, eu dizia para vocês, estabelecida pela oposição entre convenção, ou seja, em acordo, e natureza, physis. Você concorda com isso? Que o humano possa estabelecer suas próprias verdades por convenção? Qual ou quais as consequências disso em termos práticos na vida humana? Claro que é a opinião de vocês, mas aqui eu estou falando exatamente daquela característica mais polêmica da visão do sofista. Que os sofistas dizem que aquilo que é verdadeiro, aquilo que nós quisermos que seja, aquilo que nós aceitarmos na nossa convivência que é correto, será correto. Enquanto os seus críticos, como Sócrates, diziam, não, o que é certo e sempre será certo para todo mundo. E eles, sofistas, que eu dizia até para vocês, que tinham uma visão até parecida, mais parecida com a nossa visão, moderna, contemporânea, diziam não. A natureza não domina tudo, o ser humano faz parte de uma outra natureza. Né? Então, assim, eles diziam de fato isso. Eu quero saber se vocês concordam com isso. Quer dizer, se nós acatar, por exemplo, a natureza, dei até aquele exemplo, a natureza fez os seres, o gênero masculino, o feminino, o macho e a fêmea. Né? E a nossa sociedade atual, por exemplo, mas não só a nossa sociedade, mesmo nas sociedades antigas. As relações homoafetivas sempre foram uma constante na vida humana e até mesmo na vida animal não humana. E aqueles que são críticos dizem, olha, isso não é contra a natureza, isso vai contra a physis. Está errado. Né? Então, os sofistas diriam, não está errado. Se nós aceitarmos que seja assim, será assim. Para a nossa realidade é certo porque nós queremos que seja. Nós entramos numa acordo, uma convenção, nomos. O que é que vocês acham? É a opinião de vocês, se justifica. 5ª questão. 5ª questão é mais ou menos parecida com a 4ª. Só que eu dou uma situação. Né? Qual é a situação? Que um casal homoafetivo é afrontado na rua, estão passeando de mãos dadas. Quem responde a 4ª, portanto, vai responder a 5ª.
diante do ataque, são confrontados, são atacados por pessoas que começam a criticá-los. Um argumenta que eles dizem, ó, se são atacados, ó, a gente tem direito de estar aqui, a gente é casado, a gente tem união estável, a sociedade nos acata, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Né? Tem uma visão aí por trás. De quem é essa visão? Aí os críticos dizem assim, os agressores dizem assim, não, vai contra a natureza. Natureza, physis, diz é macho com fêmea. E o outro diz, vai contra a lei de Deus. O Criador não fez macho para ficar com macho, nem fêmea para ficar com fêmea. Então, assim, eu quero que vocês avaliem essa situação com base nas 3 linhas interpretativas, teológica, cosmológica e antropológica, e com base naquilo que eu faço referência na questão 4, na visão dos sofistas, a relação entre nomos e physis, né? Identifique quais as linhas interpretativas foram utilizadas nos argumentos de todos, do casal e dos que os atacaram. Então vocês vão dizer, olha, o casal argumenta nessa linha, eles utilizam um argumento que é um argumento utilizado, defendido por tais pensadores do mundo antigo. Já os que atacaram dizendo que é contra a natureza, utilizaram a linha tal para atacar. E já os que utilizaram a ideia do Criador, utilizaram outra linha tal. Pronto, é isso que vocês vão dizer. Isso no item A. Né? Que eu acabei, ao invés de item A, tem um parêntese aí. Faltou o A. Vocês estão entendendo, vocês estão vendo, né? Que está faltando a letra A na quinta questão. Estão vendo? Tem só um parêntese, desculpem. Foi um erro. Mas dá para entender, né, que é um Azinho aqui. Avalie a situação com base nas 3 e é o item A. Vocês vão responder isso que eu estou dizendo. E no item B, faça comparações e apresente argumentos favoráveis ou contrários às posições de conflitos. É a opinião de vocês. Vocês vão dizer, olha, eu concordo com o casal por isso, por isso. Eu discordo do casal e concordo com essa argumentação por isso, por isso, por isso. É a opinião de vocês. Se eu der uma opinião diferente do seu professor, o senhor vai... Não, tirar nota? Não vou tirar. É a opinião, só quero que você justifique. Ok? Questão 6. Compare a visão medieval cristã do ser humano e a visão moderna renascentista e identifique pelo menos 2 diferenças. Só 2, são muitas as diferenças. Vocês viram aquele tutorial sobre o mundo medieval, sobre a visão medieval, e se viram o tutorial sobre arte renascentista e arte medieval, vocês vão ver várias diferenças. Mas eu estou pedindo que vocês identifiquem 2. Vocês vão dizer assim, ó, no mundo renascentista moderno, a visão sobre o humano é isso, e já que no mundo medieval é assim. No mundo renascentista moderno, a visão sobre o que o homem deve fazer, o sentido da vida é esse. No mundo medieval é aquele. Basta isso. Questão 7. Entre 1508 e 1512, no apogeu do Renascimento, Michelangelo pintou o teto da Capela Sistina, e isso foi um marco na civilização ocidental e do mundo renascentista. A obra chocou, né? O teto está lá ainda. Com corpos nus, né? E muitos corpos nus e tudo. E se dizia que ele usava muito do estudo de anatomia, tinha modelos, tinha cadáveres que ele dissecava para poder entender o corpo humano por dentro e por fora, e assim que ele conseguiu reproduzir tão fielmente o corpo humano nas suas pinturas, em várias dessas pinturas, inclusive nessa da Capela Sistina, como vocês estão vendo aí, a cena, a pequena cena que é a criação de Adão. Adão tem um corpo, né, extremamente realista em relação aos corpos humanos. Esta pintura teria sido uma forma do artista imortalizar a comunhão da arte com o conhecimento. Quer dizer, Deus criando o homem, né? Assim, então, porque a comunhão da arte, uma arte maravilhosa baseada no conhecimento científico, de estudo de anatomia, de proporcionalidade, de matemática. E aí eu peço, isso aqui é só um exemplo, só para mostrar para vocês. E eu quero que vocês exponham algumas das características do Renascimento e expliquem em que o Renascimento se diferenciou do pensamento medieval cristão. É mais ou menos um complemento da questão 6. Né? Vocês vão só fazer algo mais dissertativo. Quem faz a 6 faz a 7. Questão 8. Entre as principais características do humanismo moderno está o valor dado à racionalidade humana, vista agora que eu digo na modernidade,
em sua capacidade de transformar a razão teórica em razão prática. O humano será avaliado por sua capacidade de transformar o mundo usando a ciência como ferramenta. E aí, isso aí é uma afirmação minha, certo? Aí eu peço, explique como o impacto dessa nova postura ajudou no ressurgimento das ciências médicas. Por que o ressurgimento? Porque as ciências médicas já existiam no mundo antigo. Havia um desenvolvimento da medicina, né? O juramento dos médicos hoje em dia é de Hipócrates, é do mundo antigo. Então havia uma valorização da ciência médica, digamos assim. Claro, muito mais incipiente do que depois veio a se tornar na modernidade e na contemporaneidade. Durante a Idade Média tudo isso ficou, né, meio que submisso às verdades da fé, e as ciências práticas, eu falei para vocês num dos vídeos, passaram a ser vistas até como forma de bruxaria, né? Porque estava mexendo numa coisa que não era para mexer, que era intocável, que Deus tinha feito, o corpo humano e tudo mais. No Renascimento volta, né? Tanto para amparar a ciência, as artes, como a gente viu, Michelangelo, né? Leonardo da Vinci, tudo, como também para outras coisas. Né? Então é essa razão que pensa, que estuda, que analisa e depois coloca na prática, fazer a mesma razão que na prática virou obra de arte, virou pintura, virou escultura, virou também o quê? Técnica e tudo. É nessa linha técnica cirúrgica e tudo, os primeiros ensaios. E é isso que eu quero saber. Em que sentido isso ajudou uma ciência que se tornou teórica para se tornar prática, ou seja, aquilo que eu falava, homo faber, o homem que faz. É só isso, vocês vão dissertar sobre isso. E por último, a nona questão, que é uma questão que fala sobre o iluminismo. Bem, o iluminismo ainda não gravei o vídeo, né? E provavelmente amanhã nós teremos uma live. Eu vou falar sobre iluminismo para vocês, né? Amanhã. Mas amanhã, que eu digo sexta-feira. Sexta-feira, dia 24. Né? Eu vou falar sobre iluminismo, porque é amanhã. Eu estou gravando hoje na quinta. Vou postar hoje mesmo. Então, mas de qualquer forma já vamos falar. Eu falo sobre o iluminismo, nós podemos afirmar que enfatiza a razão e a ciência como forma de explicar o universo? Sim ou não? Amanhã vocês vão saber, mas amanhã eu vou explicar bem direitinho, né? Que foi mais dinâmica nos países católicos e lenta nos países protestantes. Amanhã a gente vai discutir sobre isso um pouco. 3. O desenvolvimento, sobretudo na Alemanha, França e Reino Unido, teve grande influência, desenvolveu sobretudo na Alemanha, França e Reino Unido, mas se desenvolveu mais na Áustria, Itália, Polônia, Rússia e na América. Desenvolveu não, teve grande influência, é verdade isso? Se não for, vamos dizer onde é. Teve como principais representantes Platão e Aristóteles, é verdade, o iluminismo? Se não for, por que não foi? Eles eram iluministas, Platão e Aristóteles. Os iluministas acreditavam que a razão seria a explicação para todas as coisas do universo, em contraposição à fé. Eles diziam isso. Vocês lerem os slides, PowerPoint, vocês vão conseguir responder. Mas na live de amanhã a gente tira essa dúvida. Ok, gente? Eu acho que é isso. Espero ter ajudado bastante vocês. E até amanhã.